nós estamos aqui hoje recebendo, por favor, Zuzu, você está muito caladinho, você poderia apresentar o nosso convidado de hoje, desde que você vira o microfone para você, que está ao contrário. Você até posicionar um pouco para cá. Sim, claro. Nosso querido jornalista Leandro Narlock, escritor e repórter da revista Veja, editor de várias revistas, né? Fala sobre história. Ele é um cara que eu admiro bastante, Emílio, porque ele vai dar uma aula hoje sobre o que é ou não o cancelamento. E veja bem, ele até tem um curso dele que me interessou, que são 21 dicas pro século XXI. Pro século XXI, como Harari, mas você tem o seu curso, mas né? Pode fazer 21 dicas também, se quiser. Só ideias. Tô preparando um curso só sobre ideias que renderam cancelamento. Só ideias que renderam de professor universitário, de jornalista que rendeu cancelamento. Já que fui cancelado, né? Você foi cancelado? Por que você foi cancelado? Bom, vamos lá, podemos começar? Podemos, fica à vontade. E aí, gente, um prazer estar aqui, acho que é meia dúzia já de vezes que eu vim, né, no Pânico. Bastante. Sempre muito legal, mudou tudo aqui no Pânico agora. Bom, então, eu era comentarista da CNN, teve um comentário sobre a Anvisa, nova dica da Anvisa sobre doação de sangue, né, permitindo que homossexuais masculinos doem. Eu apoiei a medida, mas falei, olha, a mudança não vai ser tão grande. Afinal, quem tem comportamento de risco, seja homem, seja hétero, seja homossexual, vai continuar de fora. Então vai ser uma mudança pequena. Mas é claro que o meu comentário foi um pouco confuso, eu podia ter melhorado, ter falado de forma mais precisa. Eu falei promíscuo, né? Em vez de comportamento de risco. Mas daí causou assim, ó. Eu não tinha notado como as pessoas estão com pedras na mão hoje. Porque tirou do contexto. Provavelmente tirou do contexto. Pois talvez. Não sei. Então, mas eu estava discutindo hoje, eu estava falando com alguém que estava aqui, porque o que acontece hoje em dia? Não são todas as pessoas que assistem o teu programa, que entendem. Eu conheço você já há muito tempo, o Guia do Politicamente Incorreto. A série que você fez com aquele menino no Risto, com o Castanhari, muito boa também. Muito boa também. Então você já conhece a pessoa. Hoje em dia, a audiência ela é muito maior pelo que é retirado no ar e pelo que é colocado nos drops. Sim. Entendeu? Então o que acontece? O cara vê aquele drops, ele não faz ideia do contexto geral. Do contexto geral, como é que foi colocado aquilo lá. Mas é o momento que a gente vive, vamos viver assim. Mas o dele foi o comentário inteiro. Foi o comentário inteiro. Nesse caso, teve uma também na CNN que eu passei uns 4 dias criticando o Bolsonaro por causa daquela frase do invadir o hospital. E falei, essa frase foi esdrúxula, como é que ele vai falar isso? Se quiser, ele faz uma comissão, vai lá com o Ministério, vai fiscalizar. Tem órgãos de fiscalização para fazer isso e tal. Mas aí uma hora eu falei, depois de 4 dias discutindo aquilo e repetindo o comentário, uma hora eu falei, quer saber? Ele não falou invadir, ele falou dá um jeito de entrar, é diferente. E daí pegaram só essa parte e falaram, tá passando pano, tá passando pano. Sim, agora tem o passando pano. Tem um paninho aqui também. Nós temos aqui agora o paninho de ouro. Paninho de ouro, claro. Tem sempre. Mas, ô Narlock, você não tá um pouco cedendo ao politicamente correto, não? Por exemplo, quando você fala assim, eu deveria ter sido mais bem cuidado. Eu vi seu comentário e não teve nada demais. Você falou que homens são mais promíscuos, gays são mais promíscuos. Você pode falar liberdade sexual, dá na mesma. E você falou de opção sexual. Dentro, inclusive, de um conceito progressista de fluidez sexual, o cara que não trabalha mais com categorias binárias, o cara não é bi, não é gay, não é homo, não é hétero, você escolhe dentro da complexidade de escolha que você tem. Você pode falar em opção. Ou seja, você falou duas verdades. Existe a possibilidade de opção sexual e homens gays são mais promíscuos que são homens. Como é que você faz jornalismo hoje, se o jornalismo é perseguir a verdade, e você não pode partir da premissa de duas verdades óbvias para chegar a uma conclusão? O politicamente correto não cerceia o próprio jornalismo em si. Não, demais. Assim, eu admito que eu posso ter... Eu acho que é bom admitir um erro, entendeu? Não tem nenhum problema com isso. Então eu posso admitir que a palavra ali, promíscuo... Eu não tenho nenhum problema com ser promíscuo. Eu sou amigo do Joel, porra. Se eu tivesse problema gente promíscua, eu não seria amigo do Joel. Eu gostaria de ser promíscuo. Mas, enfim. Um termo. E quanto à opção sexual... Isso aí foi um absurdo, o apedrejamento que aconteceu por causa de um termo, né? Simplesmente, daí muita gente fala, não, é orientação. Eu concordo, olha, a maior parte dos gays, eu lembro da minha faculdade, no meu colégio, um garoto, ele lutava todo dia com isso. Mas tem muita gente confusa, né? Porque ele era gay, todo mundo via que era gay, e todo mundo tirava muito sarro dele e ele tentava mudar. Então ali não foi opção. Mas em outros casos pode ser. E discutir isso não é um crime, gente. É um crime de pensamento. Agora a gente discutir se existe o termo X ou Y. É muito engraçado. Imagina o seguinte, um jornalista aqui da Jovem Pan vai fazer uma reportagem.
sobre um remédio. E ele vai ver esse remédio pesquisando, viu pesquisas, o remédio não funciona, é uma porcaria de remédio. De repente o diretor fala, daqui a Jovem Pan, não, né? Vamos pensar aí num jornal e tal. O editor fala o seguinte: olha, esse assunto é delicado, as empresas, os laboratórios não vão gostar. Então, não vamos falar disso não, que isso é um tema sensível. A mesma coisa, a mesma censura acontece hoje com esses temas que discordam, que não são preconceituosos, não tem racismo, nada disso, mas que só discordam de minorias. Você fala, olha, eu descobri que políticas de cotas não funcionam. E daí, esse tema é delicado, o movimento negro não vai gostar. Você não pode falar de nada, né? Pois é, então a gente tem que cada vez mais se preocupar em não se dobrar à minoria barulhenta, né? Esses carolas que ficam aí trabalhando no UOL, provavelmente muitos deles, fiscalizando, vendo se as pessoas agiram com os maiores virtudes, são santos politicamente corretos, entendeu? E você sofre com essa questão do lugar de fala, que hoje também é muito falado. O lugar de fala, você não tem lugar de fala pra falar sobre isso. Você sofre muito com isso também, não? Falam muito. E, por exemplo, nessa questão de opção sexual, como é que você pode falar em nome dos gays? Eu falei, legal, interessante que você acha que eu sou hétero. Mas essa questão de lugar de fala é um puro... Tem o Antônio Rizeri, um antropólogo. Sim, ótimo livro. Ótimo, né? Ele fala que isso é um fascismo identitário, entendeu? É uma justificação para calar as pessoas. Eu não quero escutar o teu argumento. Né? E a gente não fala, por exemplo, de lugar de fala com relação ao coronavírus. Você não teve coronavírus. Então você não pode falar. Tem lugar de fala, né? E é claro que fala. E mesmo nessa questão de opção sexual, tem uma trans russa que mora nos Estados Unidos, ela é da New Yorker, da revista, e ela fala o seguinte: olha, essa ideia de que os gays não tiveram opção, ela foi positiva para o movimento gay. Muitos direitos são ancorados na ideia de que, olha, o garoto não teve opção, você precisa aceitá-lo. Isso foi bom. Né? De fato, é uma ideia que tem aí uma vantagem. Mas daí ela diz, olha, mas isso simplesmente não corresponde com a realidade da totalidade das experiências sexuais humanas. A experiência sexual humana ela é diversa, né? A gente tem milhares de jeitos, de pessoas diferentes e tal. Enfim. Eu quero fazer uma pergunta aqui pro grande colega aqui de... O Leandro Narlock, o senhor nasceu em 1978, né? O ano em que a Espanha adotou uma nova Constituição, só para lembrar um pouco de história, claro. Eu queria perguntar para o senhor, o Leandro, se o senhor acha que esse cancelamento é uma forma bonitinha de ser uma nova censura e tal. Sim, é uma patrulha ideológica, né? Quer dizer, a moçada, as pessoas aí discordando e histéricas, querendo apedrejar a pessoa que mostra o menor sinal de pecador, né? De que não concorda ou que às vezes até não concorda com suficiente ênfase numa ideia, né? Eu tô lendo um livro agora sobre isso e tem uns casos assim, numa faculdade da Califórnia, uma estudante latina escreveu uma carta para os diretores falando, olha, eu estou sofrendo aí que tem uma exclusão porque os latinos não são bem, tem poucos latinos na universidade e tem aqui um padrão hétero branco e tal. Daí uma reitora, ela respondeu, falando, olha, de fato isso é um problema, nós temos que estudar isso tudo, vamos montar um grupo para repensar esse molde, para dar mais força às pessoas que não encaixam no molde da faculdade. E daí a aluna pegou esse jeito e falou, não encaixo, estão dizendo que eu não encaixo. E daí foi cancelada, foi demitida depois a mulher. Quer dizer, por causa de um simples termo, sempre aquela ideia de interpretar alguma coisa da pior forma possível, né? Você pode depois se desculpar e tudo, mas não adianta. Então, mas talvez aí, porque o que acontece? Tudo é muito simplificado hoje. Ninguém quer perder muito tempo. As pessoas querem se sentir informadas, mas não se informar. Isso. Porque se informar dá trabalho. Lê a manchete. Ataca antes de se informar. Não é. A galera, mesmo a gente, com essa velocidade, não sei o que, você pega Twitter, é tudo rápido. Aquele negócio vai rapidinho, toda hora é uma hashtag, você quer saber o que está acontecendo, tal, não sei o que. Então você não se aprofunda no tema. Né? Você não vai atrás para saber, não, realmente, o que é a palavra. Eu acho que são as palavras. Por exemplo, aí foi promíscuo. A palavra promíscuo é que pegou e aí todo mundo falou, esse cara tá falando que os gays são promíscuos. Que filha da mãe, que cara escroto e tal. Não sei. Sempre é baseado nisso, mas eu não acho que é por sacanagem. Pela rapidez, pela fluidez. Muda rápido pela mesmo. fluidez da notícia.
Hoje em dia você é cancelado, amanhã o cara já esqueceu, já tem outro para ser cancelado, depois vai. É a rapidez que a gente tá vivendo. É um momento que é assim, né? O que a gente vai fazer? Mudar rápido o trending topics. Não, mas é assim. A questão que eu queria colocar. Eu Você vou pode colocar depois. Vai lá, coloca antes de mim que eu coloco depois. Ô, louco. É o troca-troca, Brasil. Brincadeira. Não pode ofender que eu sou se chamar homem ele de reconstruído. ele é promíscuo. Eu não vou nem falar. Esse é. Seguinte, o que da CNN lá? Tem muita gente perguntando assim, qual que é a visão editorial da CNN? Você sentiu alguma coisa pró-governo? Ou contra o governo? Ou no seu caso? O que aconteceu? Porque assim, tem uma troca relativamente grande de comentaristas por lá, mudanças, uma dança das cadeiras, uma maior rotatividade do que em outras emissoras. Então, queria que você falasse um pouco a sua versão. Eu acho a CNN um bom projeto. Acho que eles podiam ter me dado ali uma oportunidade, sim, para eu me explicar, para sair disso. Mas também não estou aí muito lamentando a perda do trabalho. Tenho muitas outras coisas para fazer. Estou meio chutando cachorro morto ao falar isso. Né? Bem-vindo a Jovem Pan. Mas sabe que eu tava... Enfim, sobre a CNN, os diretores são ali bombeiros que ficam apagando incêndio o dia todo, entendeu, cara? Essa minha crise foi uma entre tantas crises que os caras têm. O problema todo foi a pressão. Teve uma pressão do movimento gay, da comunidade, enorme em cima, sabe? Que daí a televisão, a empresa acaba cedendo a pressões, né? Pô, mas Arlock, eu vou repetir um pouco, de outra forma, a pergunta que eu fiz pro Constantino. Como é que nasce essa cultura do cancelamento? Eu tenho uma premissa que está arraigada no tipo de marxismo cultural, né? Que coloca... Isso é. Ele faz a pergunta... Não, isso é genial. Você faz a pergunta e você dá a resposta dessa pergunta. É a retórica. Concordar. A ideia dos capitalistas contra proletários não funciona mais. Todo mundo quer ser capitalista, todo mundo quer ser rico. Aí coloca negros contra brancos, homens contra as mulheres, héteros contra... contra homossexuais. Como é que nasce isso? E como é que isso de alguma forma se alia a um tipo de geração ultra sensível, ultra mimada, que se ofende por qualquer coisa e usa da prerrogativa de estar ofendido pra massacrar, tirar o emprego das outras pessoas, destruir reputações? Como é que nasce isso e como esse tipo de cultura nefasta do politicamente correto e do cancelamento pode ser cancelado? Nefasta. Pergunta longa. Tolido. Bom, então, tenho pensado muito sobre isso, tenho lido muito sobre isso e tem muitas coisas aí. Uma delas é a crença de que a tua ideia, ela é tão sagrada, ela é tão bonita e você tem tanta certeza de que você está certo que você não consegue tolerar qualquer... Isso é ditadura, coisa né? Que, é uma ditadura do pensamento, né? Exatamente. É totalitarismo. Totalitarismo total. Todo fascista se acha puro. Enfim, mas vamos lá. Mas isso é de longe já. De 2017, até uma dessas ideias proibidas que eu vou tratar no curso é uma de por que tem poucas mulheres em ciências exatas. E um engenheiro do Google foi demitido em 2017 porque ele fez um memorando dizendo, olha, talvez não seja machismo, talvez tenha sim machismo, mas talvez seja um cara bem moderado, assim. Talvez tenha um pouco das escolhas femininas e tal, e de outras características, sem querer culpar a vítima, ele não está querendo fazer nada disso. E ele fala, olha, hoje em dia, o que eu sinto no Google, ele diz, é que tem ideias que são sagradas demais sequer para serem discutidas, né? Mas enfim, o que eu ia dizer sobre isso, e tem outros lances também. A origem e como que a gente está tendo já um contraponto, uma reação a esse tipo de coisa, que as pessoas estão ficando sufocadas de serem canceladas, de verem cancelamentos e ódio o tempo todo. Você tem uma boa perspectiva sobre o cancelamento do cancelamento nesse sentido? Tenho. Não? Acho que tá. E como pode ser feito? Eu tento acreditar que tá passando. Teve uma reação aí, né? Mas como nasce? É engraçado a gente ver isso. Tem uma ideia de ou preto ou branco, assim, sabe? De se você não tá do meu lado, você é um monstro inimigo que precisa ser banido para sempre da face da Terra, né? Uma visão do mundo sem nuances. Tribalista. É tribalista. Fascista, isso é fascismo. Não. Tribalismo fascismo também. Marisa Monte. Pros meus amigos eu tolero os erros, mas pros outros a menor coisa que... usou a palavra promíscuo em vez de comportamento de risco. Vamos jogar na fogueira, né? Além disso, eu anotei aqui, ó. Você sabia que você ia me perguntar sobre isso? Anotei aqui alguns termos... sobre essa questão. A ideia de que tem uma armadilha de pensamento, uma história de psicologia mesmo, que é o apocalipsismo. A ideia de se eu fizer isso vai dar errado, meu chefe vai me demitir, tudo vai dar errado na minha vida. Espiral do silêncio, você fica quietinho. Parece que tem um apocalipsismo nesses movimentos.
Por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum ter lá movimento, quebra-quebra, porque alguém vai palestrar, simplesmente porque uma professora vai dar palestra na universidade. E a ideia é assim, ó, nossa, se a gente permitir essas pessoas de palestrarem, isso vai acontecer e a gente vai perder nossos direitos e a Ku Klux Klan vai voltar, entendeu? Ou então, se a gente começar a falar de opção sexual, os pais vão querer mudar a sexualidade dos filhos e daí a gente vai ter cura gay de novo. Não, calma, gente, calma. Cura gay é um absurdo, é claro, mas, enfim. Você foi cancelado. Mas isso aí é a política se apropriando da religião. A política se apropriou dos gays, se apropriou dos negros, das minorias. Porque quando ela se apropria, você fala, quem vai me proteger? Que é o pensamento tribal. O pensamento tribal é esse. Eu tô aqui, eu me garanto com a minha turma, e aqui no meu quadrado, aqui no sindicato, aqui no meu quadrado, eu vou resolver e vou malhar os outros. Então, vamos malhar o cara lá, que esse cara aqui é escroto, ele é contra a gente. Isso. É coisa de patota. É o primeiro porque é o que eles falam de ódio, tal. Eu acho que não é nem ódio, eu acho que é opinião. Não, acho é ódio pra caramba. O que eu acho é o seguinte, todo mundo tem o direito a dar sua opinião. Sim. Porque não faz o menor sentido o cara ter dado opinião. Eu gosto do Pânico, eu acho uma merda, eu não gosto, eu ouço outra coisa. Massacrar eu gosto do Narlock. O emprego das pessoas pela opinião divergente. É a opinião do cara. Essa é a questão. Sim. Eu acho ruim, ou eu gosto do Narlock, gosto dos livros dele. Eu tenho a coleção dos livros dele. Como é que eu não vou gostar dele? Porque ele usou um termo. Mas isso eu conheço você. Eu conheço... Uma visão mais com nuances. Isso, porque eu conheço o Narlock. O cara provavelmente que entrou lá nem sabe quem é você. Ele entrou naquela turma só da hashtag. Você entendeu? Por isso que a agora. gente não pode falar, é mimizento, é uma geração talquinho, é uma geração não sei o quê. Eu sei, mas não é. Mas eu acho que é agressivo e sangrento. Não, mas acho que tem um ponto aí, Emílio. Eu acho que não é bem assim, porque o cara não conhece o Narlock. Sim, mas o ódio nasce da ignorância. Ele vai pelos outros. Ele não conhece o Narlock, mas a opinião dele não tem nada de errado. Mas ele tá fazendo igual, né? Ou seja, ele massacra a sombra do estereótipo do que ele acha que é o Narlock. Antes de conhecer o cara. Mas aí você vai contra o mundo. Não vou contra o mundo. Claro. Uma coisa, Emílio, coisa é você ler uma ideia. Opção sexual é diferente de orientação, promiscuidade pode ser diferente de liberdade sexual. Outra coisa é você massacrar a ideia e, junto com a ideia que você desconhece, massacrar a pessoa. Ou seja, isso é fascismo. Mas os dois massacram, não? Não tem o guardião da moral e o dono da razão? Qual que é a diferença do guardião da moral e o dono da razão? Porque qual o cancelamento? Você sofreu dos dois lados. Quando você foi falar lá do Bolsonaro, que são os dois também te cancelaram, né? De um lado da direita, toda semana. Qual que é a diferença do cara? Porque um quer, tipo, ser o dono da razão e outro ser, eu lacrei, eu apoio esse movimento. Mas o pessoal progressista é mais barra pesada. Não, calma aí, cara. Acho que tem uma coisa contra pessoas que... uma ideia é você interditar o debate, né? Em vez de você discutir o argumento da pessoa, não, olha, teu argumento está errado por causa disso, por causa daquilo. Você interditar, você acusar a pessoa. Não, isso aí é discurso de ódio, isso é defesa de privilégios, isso é homofobia, isso é... Não, calma, né? Você pode discordar do movimento negro sem ser racista, né? Os negros do Brasil sofreram muito, mas não é por isso que todo mundo precisa concordar com qualquer proposta do movimento negro, que é muito diverso, né? Tem movimento negro liberal, tem diversos tipos de movimentos, né? Mas sobre o que o Emílio estava falando, acho que tem sim uma tendência humana de se reunir em bandos que vão guerrear, né? Que vão linchar alguém do bando mesmo, né? Até aumenta a coesão do grupo, né? Sim, tribal. Sim. É a questão tribal. Sim, é o tribalismo. Ô, Leandro, nessa patrulha dos jornalistas, por exemplo, que você vê no Twitter, que o pessoal tá muito em cima, você acha que essa lei da fake news é justamente para brecar isso, porque a população tá muito próxima dos políticos e também dos jornalistas? Você acha que essa lei da fake news é justamente para barrar essa proximidade que o público tá tendo com o jornalista de cobrar o político? Você acha que essa fake news ela tá dentro desse pacote? De ter voz também, né? Não sei se tanto do político ali, mas mais uma revolta das elites mesmo, né? Aquela ideia que a gente tinha do século XX, de que a informação, a mídia, ela vinha lá de editores de grandes empresas que decidiam o que era importante, o que cada um ia ler, ia escutar. Isso está mudando, né? Isso virou uma coisa horizontal. E a política também, né? Antes
Antes, quem acendia a política era quem estava lá junto com nas grandes instituições, na imprensa, né? E não é mais de cima para baixo como era antigamente. Hoje, a imprensa, a política, a gente vê pessoas aí, youtubers, gente que ficou famoso no WhatsApp, que vira político com super bem votado, né? Isso é uma mudança que a gente ainda não percebeu o tamanho dela. Como ela vai mudar as instituições, talvez até para pior mesmo, sabe? Não sei se vai ser só para melhor. Você acha que a mídia não está acompanhando? Porque durante muito tempo... Ele não para. Eventualmente, ele não para. a população... Calma. Ele não para. Não me tolhe. É de frente com o Gabi. Você tá querendo me tolir. É o último, eu juro. Isso, é o último. Não. Durante muito tempo, Ele não para. a mídia se colocou como ventríloco da voz popular. A mídia e a inteligência, né? A intelectualidade, os universitários, etc. Hoje a gente tem, pelo advento das redes sociais, o povo falando por si mesmo, não só criticando a mídia, mas expondo as próprias opiniões. Tem esse lado do ódio, do ressentimento, do cancelamento, mas tem essa democratização de criticar o Supremo, criticar a própria mídia, e a mídia fica meio acuada. Você não acha que ela está muito atrasada nesse sentido? De não acompanhar uma opinião que ela sempre achou que foi dela, que ela achava que era do povo, mas era dela mesma como elite, enfim? Sim, claro. E é visível como existe um favorecimento, né? Se um grande jornal fala uma bobagem, ninguém trata de fake news. Mas se um site pequeno faz uma reportagem que talvez nem seja tão boba assim, daí, não, é fake news, olha esse tipo de sites. Então tem aí um corporativismo, né? Da imprensa e dos políticos, né? Não, mas eu acho que são os políticos querendo controlar. Eu acho que os políticos, porque os políticos, eles já meio que controlam a mídia. A mídia eles controlam, o quê? São 3 jornais grandes, canal de televisão, tá aqui, ó, comercial, tal, não sei o quê. Você dá uma controle, vai lá e veja isso, tá? É mais fácil. Sim. É mais fácil, você conversa com aquela instituição ou outra. A internet, ela veio essa coisa que a gente não entende. Um dia o cara te cancela, outro dia cancela a gente, outro dia cancela o Neymar, que saiu com a menina, outro dia cancela o Bolsonaro, outro dia o Lula, outro dia não sei o quê, porque é livre, porque é zoado, é barulhento. É democrático. É descentralizado. É democrático. Isso democracia é um caos, né? Isso é democracia. Agora os caras querem o quê? Eles querem controlar isso aí. A informação. Porque controlar a informação. Exatamente. Tudo política. Querem controlar, pô. Não pode deixar. Não pode deixar. Porque uma coisa é a gente... eu acredito que todo mundo que trabalha em meio é vaidoso. Então, quer dizer, você fica meio chateado com aquilo lá. Mas isso é democracia. É isso aí. Não interessa como. Faz parte faz parte do negócio. E passa naquela questão que vocês já falaram várias vezes, que é quem decide o que é fake news. Perfeito. Né? Se um cara fala, não, o comunismo nunca matou ninguém. E aí pode, vai ser proibido, né? Fake news não é necessariamente um crime, né? Tipo, não tem. Você pode falar que homeopatia funciona, por exemplo, né? Não é. E a gente acha que a gente nem quer. A gente nem quer que seja um crime, né? Ou então, para mim, uma fake news recorrente, que toda hora se fala, as mulheres ganham 25% menos que os homens para os mesmos trabalhos. Isso é bobagem. Isso você pega a média do IBGE de todos os salários, daí sim dá 25% menos. Mas contando que os homens trabalham 4 horas semanais a mais. São em média mais velhos, o mercado paga para pessoas mais velhas, né? Paga mais para quem é mais velho e tal. E muita gente fala, você tá contra as mulheres, você tá aí. É isso aí. Não, calma. São dados. Vamos tentar ver. Qual o volume? E assim, se as empresas pudessem pagar 25% menos para as mulheres, eles só contratariam mulheres, né? Não contratariam homens e tal. Claro. É a distorção para favorecer uma narrativa, né? E se você vai contra a distorção... Posso fazer um break? Posso fazer um break? Eu deixo. Adriles debate. Posso fazer mais uma, rapidinho? Vai dormir, fazer um break. Não pode xingar, porque eu sou um homem ultra sensível. Pergunta no intervalo. Ele já tá de pijama. Daqui a pouquinho a gente volta. Hoje, Leandro Narlock tá batendo com a gente. O Instagram dele é L Narlock. Daqui a pouquinho. E o curso? Daqui a pouquinho nós vamos saber as ideias proibidas do século XXI. Isso que eu quero saber. Daqui a pouquinho. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Esse é o programa Pânico, ao vivo pela Panflix, pela rede em todo o Brasil. E hoje uma presença ilustre nesse programa. Está aqui ele, jornalista, escritor. Ele escreve sobre... vendeu mais de 1 milhão de livros. O Leandro Narlock. Eu tenho uns 4 dele.
Você tem? O que você tem? O último Eu que eu li tenho dele filosofia. foi Achados e Perdidos da História, que é muito interessante. Eu sou muito fã do Leandro, porque o Leandro é um cara que ele conta a história, mas ele escreve de um jeito fácil. Exato. Um Sim, é jeito, muito bom. Um Atraente. jeito que o afegão médio, como eu, consegue ler, ter uma ideia. Depois, se você quiser se aprofundar, tem outras. Mas você é um cara que, porra, que leva a cultura e tal. Sim. E tem também aquele Guia do Politicamente Correto, Da eu não sei História se do tem Brasil. nomes. História do Brasil. Da História do Brasil, que é com o menino, já deve estar velho lá. Felipe Castanhar. O Castanhari, com o menino pra Castanhari, Te mandar um abraço. que é muito legal também. O que foi? Não, agora, Castanhar, Leandro, mandou um abraço. na sua série, e no livro também, muita gente fala da questão dos zumbis, né? Que você põe lá no livro que o zumbi teve escravos, muitos historiadores falam, não é verdade, não sei o que lá. Queria saber como foi essa conclusão, de onde vieram os dados, assim, e o que se sabe sobre isso. Tá. Não, por exemplo, o zumbi, se fala muita coisa sobre o zumbi, né? Que ele foi adotado quando era pequeno por um padre e que ele ganhou o nome de Francisco. Tudo isso vem do Décio Freitas, né? Um historiador lá, amigo do Leonel Brizola, do Gaúcho. É um cara interessante, assim. Mas ele inventou, ele diz que encontrou cartas do padre, desse padre que tinha adotado o zumbi, e depois os historiadores foram atrás e viram que outros livros dele, em outros livros, ele usou o mesmo artifício de não achei cartas e nunca achou as cartas dele. O que eu digo é o seguinte, olha, a imagem que a gente tem do Quilombo de Palmares é como se fosse uma sociedade comunista perfeita e, na verdade, é um retrato do século XX que fala mais sobre o século XX do que sobre uma sociedade pré-direitos humanos, né? Pré-noção de direitos humanos lá do século XVII, né? E o zumbi, você tem relatos dos holandeses que lutaram contra o Quilombo de Palmares e que falam, olha, é muito parecido com uma comunidade africana. Os quilombolas, eles invadem fazendas vizinhas para capturar escravos para si próprios. Então tinha escravidão dentro do quilombo. O que, na verdade, gente, não é assim, no mundo a gente fala, nossa, como você pode falar isso? Gente, é pensar, o exercício básico do historiador é pensar conforme a época. Sim. Você não pode pensar numa coisa igualitária. A ideia de que ninguém seria escravo de ninguém é uma ideia que começou a ter força no fim do século XVIII, entendeu? 100 anos aí depois do zumbi, né? E daí, assim, o que a gente sabe exatamente sobre o zumbi? Você tem aí 3, 4 documentos que citam o nome dele. Nenhum fala de personalidade dele, como ele era, se ele era um herói, se ele não era. Você tem alguns relatos. Então a gente tem que olhar pela época. Né? Você pega assim, um medieval, um francês medieval. Você pode falar, bom, esse cara era um cristão. Né? Bom, ele tinha isso, ele tinha aquilo em casa, então a gente pode concluir que esse cara é um cristão. E eu lembro que eu entrevistei o historiador Ronaldo Vampas, né, do Rio de Janeiro. Eu falei, e essa história de que zumbi tinha escravos? Ele falou, é claro que o zumbi tinha escravos. Ele era um cara de uma comunidade negra africana do século XVII. Não existia essa ideia de esse igualitarismo na época. Então o contexto fala muito sobre isso, né? Sim. Seria muito estranho a gente achar o contrário. Né? Mas você foi muito questionado, né? Bastante questionado, muita gente apoiou também, muita gente entendeu. E estamos aí, né? Estamos abertos ao debate. Leandro, trazendo da história passada para a história recente. Muita gente diz, né, que tanto o Bolsonaro quanto o Trump, a eleição deles, respectivamente, foram um sintoma... Bolsonaro, bicho, o cara foi buscar... Deixa meu menino falar. Nós estamos falando de história, ele foi buscar... Eu vou falar da história recente e vou filosofar contemporaneamente. Eu escrevo sobre a Bolsonaro história tá lá, ó, com a Deixa meu cloroquina. menino Calma. falar. Dizem, falando no seu nicho do politicamente correto, que tanto o Bolsonaro quanto o Trump foram reações, sintomas aos excessos do politicamente correto e das políticas identitárias. Disso de o cara falar humor negro, ser racista, fazer uma imitação de um homem homossexual, você é homofóbico. Esse tipo de coisa que ninguém aguenta mais, xingar a classe média, que é canalha, como a Marilena Chauí. Assim, você acha que é um sintoma bom, que pode levar a gente ao meio termo no futuro, ou a eleição do Bolsonaro, do Trump, ou de outros políticos mais populistas, mais de direita mais radical, pode recrudescer e piorar essa conflagração, essa polaridade que a gente vive, não só no Brasil, como no mundo inteiro? Puta, rapidão foi agora, hein? As perguntas profundas. Tá de parabéns, você foi bem rápido. Não pode me xingar e cancelar. Em geral, é uma pergunta pra você falar. Concordo. Olha, Billis, eu concordo. Adorei sua
a resposta. Essa é brincadeira sadia, meu. Eu queria dizer assim, não, que o Mark Lilla, né, o acadêmico lá de Nova York, ele fala sobre isso, que essa esquerda identitária, que fala, olha, todos os problemas as minorias enfrentam é culpa do homem hétero branco. É culpa tudo por isso. O homem hétero branco do meio oeste americano vê as pessoas dizendo que ele é culpado por tudo. O cara que ralou a vida toda para pagar a universidade da filha. A filha volta para casa falando, você é culpado por todos os problemas de todas as minorias. Você tá empurrando esse cara pro Trump. Você tá jogando ele na trincheira oposta, né? E a gente vê muito isso, muita gente pergunta, mas o Bolsonaro não cai a popularidade do Bolsonaro, apesar aí da crise econômica, do coronavírus. Talvez seja ingênuo a gente achar que a popularidade dele depende da sua eficiência como administrador. E sim, talvez ela dependa mais de quanto o Bolsonaro consegue irritar a esquerda identitária. O eleitor geralmente ele quer alguém que irrite muito, que cause aí um ressentimento no outro lado. Então vai ver por isso que ele não perde os seus votos. Mas a gente pode chegar a um bom termo no futuro, próximo? Acho que sim. Essa ideia tem aí, como o Emílio seguinte, falou. A burrice não é um obstáculo para o sucesso na política. Jamais. Sabe quem falou isso? Napoleão Bonaparte. Napoleão morreu como Napoleão. Não, e no Brasil a você pode... burrice não é um obstáculo para o sucesso na política. E tem um professor Napoleão. Tem um professor meu que fala assim, quando você põe muita gente burra junto, não tem como sair algo inteligente. Mas quando você põe muita gente inteligente junta, pode ser que não dê certo também. Então, para quem gosta de física, como Adrilles, são vetores a inteligência que nem sempre se somam, às vezes se anulam. Sim. E isso é muito difícil. Então a tendência sempre é a burrice. Eu acho que deveria ter teste de QI para parlamentar. Mas metaforicamente ele respondeu. Me desculpa, porque a gente tá aí com muito assunto. Eu quero saber o seguinte. Eu quero que você volte aqui quando já saiu o livro. É o livro? Ideias não, é um curso. É um curso. O livro não tem mais livrinho. Puta, eu gosto tanto de também, livrinho, bicho. É que eu virei um youtuber. Eu virei um Romero Brito da não ficção, né? Comecei a escrever muito livro. Mas eu tô pensando agora em transformar isso tudo em livro também. Só com ideias que, por desagradarem, ideias boas, ideias nada preconceituosas e tal, mas que por desagradarem movimentos de ativistas, elas renderam demissões. Né, renderam abaixo-assinado de feministas ou do pessoal da ideologia de gênero e tudo isso. O curso a gente vai lançar, peço que as pessoas sigam no Instagram, a gente está ali dando notícias. O pessoal da Renata Barreto, que trabalhou aqui, da Cursology. Ótimo. Porque por pressão lá do Felipe Neto, a maior plataforma de cursos, ela deixou de lado, ela proibiu temas sensíveis. Por questão do Felipe Neto? Sim. Assim? Por pressão da Hotmart, né? Sim, a pressão do Felipe Neto. Sim. Que é um fundo. E daí esse meu curso vai ser só temas sensíveis, entendeu? Só temas que renderam Quais são cancelamento. esses temas? Feminismo, racismo, transgênero... Ideologia de gênero e racismo. Esses. E agora Então, não vai ter, não? São as ideias proibidas do século XXI. As ideias proibidas. Ideias tabus, né? Tabus, como se fossem seriam tabus. É claro que tem tabus que a gente quer manter, né? Ninguém aqui vai começar a discutir o Holocausto. Né? Não, isso é bobagem, né? É bom que a gente tenha ideias proibidas. Aquele da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, falou: não, a escravidão foi boa porque tirou os negros da África. Isso é uma bobagem, entendeu? Sim. É claro que a gente tem que ter. Se bem que mesmo essa ideia não precisa ser proibida. A gente pode discutir essa ideia, né? Que ele teve. Eu não concordo com ela. Ele então. faz diretrizes políticas em cima de uma ideia que não tem muito embasamento. Chamar o presidente de genocida é uma ideia ruim ou é um crime? Porque teve outro da CNN que foi demitido por causa disso. Talvez para contrabalançar sua demissão, né? Pensei nisso também. Ô Narlock, mas quais seriam as ideias proibidas do século XXI? Eu acabei de perguntar. Olha, por exemplo, teve um... Acabei de perguntar. Que é o da Lua, deixa o cara. Pera aí, o da Lua, não mexe com ele, não. Quer cancelar o menino? Quer agora? cancelar o Rambo da varanda? Eu perguntei agora. O Rambo da varanda. Eu só tô sensível. Ninguém pode ofender ninguém. Tá bom, deixa. O cara foi pra Hotmart. Ai, pô. Deus do céu. Mas O Rambo da Mas varanda. assim, me responde só essa, da genocida. Genocida, chamar alguém de genocida é crime ou é liberdade de expressão? Porque o outro cara foi demitido. Ele não deixa. Acho que entra na lei de imprensa, né? Entra em calúnia, difamação, se você está imputando um crime na pessoa. Então a pessoa pode muito bem mover A uma ação esquerda contra inteira você. vai ser demitida então na LOC. Mas aí, só completando um pouco aquela pergunta do Adrilles, já que o Adrilles aí gosta de fazer muita pergunta.
é engraçado que esses ativistas hoje, eles são o contrário daqueles que a gente viu nos anos 60. O Martin Luther King, por exemplo, é um cara que falava com um americano médio. Ele falava, olha, os seus valores religiosos, os seus valores de amor aos Estados Unidos, a liberdade americana, igualdade de oportunidades, é por isso que você tem que apoiar o movimento negro. Né? E hoje é o contrário. O movimento gay, ele surgiu na Califórnia com uma ideia de celebrar a liberdade. Com o Milk, né? O Milk. Pô, o cara... Vai no filme também. O cara fez Porra, esses caras, sabe... Corajoso. Não foi fácil ser gay. Sim. Não foi fácil ser gay. E esses caras fizeram um baita de um trabalho. Talvez isso seja a celebração. Então a celebração, porque, porra, a gente não pode discutir a dificuldade que o cara tem de ter sido homossexual em décadas passadas, claro, entendeu? Então talvez seja a celebração, e quando há a celebração, sempre há um exagero. Eu acredito nisso. Então... o meu ponto é assim, esses movimentos que surgiram ali falando com as pessoas com o cidadão médio, e no caso do movimento gay celebrando a liberdade, o prazer, a liberdade, hoje eles viraram movimentos de intolerância. Exatamente. E me preocupa que talvez esteja sendo um tiro no pé. Ele está causando ressentimento, talvez, nas mas, pessoas. Leandro, você mais falou... preconceito. Peraí, meu gay favorito. Você falou um negócio que eu vou ficar pensando agora. Talvez seja o medo, por exemplo, movimento gay, movimento GLBT, agora que é aquele monte de sigla. Talvez seja o medo de voltar para trás que eles agem dessa maneira. Entendeu? De novo. De voltar para trás. Então o cara fala, porra, a gente conseguiu, chegou aqui e tal, não sei o que, vamos resistir mais. Mas é assim a vida, claro, né? É um ponto, e é uma questão que merece ser discutida, né? Fazer uma boa terapia de grupo em relação a isso, né? Acho que ninguém discorda de como os caras sofrem, né? Como a gente tem esses preconceitos no Brasil, né? Sim. Poder deixar de falar. Agora é pior, você tava pensando, você é um contestador. Agora, você tem mais dificuldade para ser um historiador, porque tem muita gente que tem a narrativa e o cara pode criar ela a partir de agora, né? Em rede social. Antes você escrevia um negócio, você pesquisava, não contestavam tanto. Ao mesmo tempo, você tem mais a oportunidade de pesquisar mais. Qual que é a dificuldade de ser um historiador hoje? Eu sou jornalista, né? Não sou historiador. Não, mas de escrever, né? Sobre história. Não, é muito mais fácil, né, cara? A quantidade de livro, de paper que você pode ler é infindável, né? E o meu trabalho é basicamente esse, né? Pegar paper, pegar estudo que saiu lá fora, que saiu no Brasil. No Brasil é mais difícil, né? Tem muita coisa que você tem que ir na biblioteca da USP, falar com a senhorinha para pegar o paper. Historiador brasileiro escreve muito mal, diferente um pouco dos americanos, e tentar traduzir isso para o público, né? É mais ou menos isso que eu faço, que eu fiz a vida toda. Não só com história, mas também com economia, com outros assuntos. A história é pouco, a gente conhece pouco, né? A gente conhece pouco a história. Eu gosto de uma historinha, eu gosto. É legal o que ele tem lá do Santos Dumont, que ele fala, você lembrei agora da série lá, com o menino, com o Castanhari. Felipe Castanha. Aí ele fala assim, o Santos Dumont ele inventou um avião ao contrário. Não era um avião. Não é avião do Santos Dumont. É ao contrário aquilo lá, né? É uma giringonça. Pra gravar esse episódio do History, eu participei, esse foi o único que eu participei, né? A gente foi lá pra Dayton, onde os irmãos Wright estavam. E é engraçada essa história, porque eles dois, os irmãos Wright, né, que inventaram o avião, na minha opinião, americanizado. Eles eram pessoas ruins, entendeu? E tinha uma relação meio abusiva dos dois irmãos. Os caras, eles não namoraram, não casaram, não fizeram nada na vida a não ser pesquisar. Eles até atrasaram o desenvolvimento da aviação nos Estados Unidos, porque qualquer pessoa que começasse a produzir, eles metiam um processo de direitos autorais e tal. Então eles eram pessoas ruins. O fato é que eles inventaram antes. Não, há controvérsia. Eles foram catapultados. Quem inventou foi na Suécia. O primeiro avião que decolou sozinho foi na Suécia. O primeiro avião foi na Suécia. Eu tenho registro. O primeiro avião. Deixa eu falar. Deixa o Galeão com bica. O primeiro avião que decolou sozinho foi do Santos Dumont. Eles foram catapultados. Ele deu um pulinho. Ele andou 6 metros. Você sabe quanto andou o avião do Santos Dumont? Era aqueles da Red Bull dele. Ele andou 6 metros, 100 metros, 200 metros. Foi lá no... Mas andou. Aquele que você faz o concurso da Red Bull. Os irmãos Wright foram Os irmãos Wright ficaram 45 minutos voando. Daqui até o Rio. Mas foram catapultados. O salto com distância anda mais do que esse avião. Cara, o canguru pulava mais que o avião. Eu gosto do Santos Dumont, que era bipolar, ele era meio flanero. Eu achava ele legal. Acabou, Delari?
Acabou o programa. Bipolar, suicidou, ele é chique. É só uma informação aqui, Pois não. porque esse mecanismo que tá usando aí, ele amplifica a sua voz. Isso, Você o não precisa microfone. gritar. Não pode só essa tratar com informação. insensibilidade. É só essa Deixa eu informação. falar sério. Ó, deixa eu falar sério agora. O curso Olha o TikTok. do Leandro Narlock tá lá, Ideias Proibidas do Século XXI. Eu acho muito interessante você ir lá, tem que entrar no seu... No meu Instagram, L Narlock, a gente tá dando notícias sobre ele agora nos próximos dias. Ó, L Narlock. Narlock é um nome difícil, eu vou... Para quem está ouvindo É o o nome programa, da Suécia. eu vou soletrar. N de navio, A de amor. Não, L, começa com L. L. Ah, sim. L Narlock. L de Luiz, Narlock de Narlock. CH no final. CH no final. Narlock. CH no final. Narlock é com N. Muito tem que falar lock. Nar. N-A-R-L-O-C-H. Boa. Leiam Você o que a ficou Adri triste? Narlock. Peraí, calma. E você ficou triste que você... Olha, Vem pra cá. eu já... não vem não, fica na sua. O trabalho me tomava mais tempo do que eu queria, mais atenção. Eu tinha que saber vários assuntos ali que não, às vezes nem sempre me interessavam. Discutir as nuances do que o Bolsonaro disse e tal. Então eu acho que eu não ia durar muito, eu mesmo ia pedir pra sair uma hora antes. Mas a situação toda foi muito ruim, né? Tá chato, né, esse negócio, né? Muito chato. Você falou Tem do que ir no Bolsonaro. RH. Muito desagradável. Não é? Falar com a turma Marli da chata, RH né? da CNN não é Eu pensei em legal. pegar a 14º multa de andar. rescisão de contrato e pagar um outdoor na frente de um movimento LGBT escrito bem grande, opção sexual. Mas falei, não, é melhor não. Vamos baixar esse assunto, já deu. Mas eu acho que não é... Eu sempre quero acreditar que as pessoas fazem isso meio que num Com movimento... boas intenções, já. Com Não, mas boas tá intenções. demorando, né? Puta que pariu. Bom, Que se isso? você é Ó, vaidoso... Ô, Dercy. Ó, não pode Eu ser dou pra... agressivo. Deixa eu te falar. Ó o olha lá, TikTok. olha lá. Ó o O TikTok. importante também é a vaidade do ser humano. Eu dou pra você o livro, Isso. O Dono da Razão. Agora você dobra ele. Ninguém mais escuta. Tô de olho Pronto. Tá resolvido. Tá resolvido o problema. Nossa senhora, vamos rir. E temos agora um novo livro que nesse momento... Isso, a terceira edição. Quem está... Não, tem um Não, Essa é a lançamento. trilogia. Tem um Uma lançamento. trilogia. Não, são vários. Esse aqui está na mão de Caio Coppola. Caio Coppola. É, o Coppola é bom. O fodão do debate. Pô, o cara já mandou 5 pro O cara saco. pediu música Esse no livro Fantástico aqui, ó. já. Esse livro aqui. Ganhou todas. Esse livro É de aqui, Caio por Coppola. enquanto, É. está na mão Caio de Coppola. Caio Mas o Coppola. dono da razão tá superior ao Caio dono do Coppola é a debate. presidência da CNN, tá aposentando O todos. fodão do fazendo debate é um família. sofista. Narlock, parabéns pelo seu trabalho. Boa, Harry Muito Potter. obrigado Valeu, por você ter gente. vindo. Obrigado mesmo. Boa, Sempre boa. Eu sou fã do Narlock.